Bom dia, meus irmãos. Saúde, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E estamos aqui hoje para gravar o vídeo de número 10 do capítulo de Apocalipse, número 10. Amém? Puxe uma cadeira, sente-se e fique à vontade, sinta-se em casa, pegue papel e caneta para o estudo do capítulo 10 do livro de Apocalipse. Amém? Vamos fazer a leitura. Título do capítulo 10 do livro do Apocalipse diz assim: é comido por João um livrinho trazido do céu. Amém? Versículo 1 diz assim: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz que do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, o mar e tudo que nela há, e não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Versículo 8 diz assim: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele se fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, mas havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Glória a Deus. Então, vamos dar seguimento no estudo do livro do Apocalipse, no capítulo 10. Amém? Verso 1. O anjo descrito pelas características, em outras referências, é Jesus. A mesma referência aparece no Apocalipse capítulo 1, verso 12 a 16, amém? Vamos ler o que está escrito no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Capítulo 1, verso 12 a 16. Diz assim: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito de um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Amém?
Então, pelas características descritas aqui no capítulo 10, verso 1 do livro de Apocalipse, é a mesma descrição desse anjo, é a mesma descrição, esse anjo que aparece no capítulo 10 do livro de Apocalipse, é a mesma descrição do capítulo 1, verso 12 do livro do Apocalipse, amém? E também aparece em Apocalipse 4, 3, aparece também no livro de Daniel, capítulo 12, verso 7, amém? E Daniel, capítulo 10, verso 4, amém? Então, pelas características, esse anjo traz as mesmas características de Jesus, porque Jesus também, ele é anunciado como o anjo de Deus, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, amém? E qual é a tarefa de um anjo, então? Um anjo, ele é mensageiro de Deus, ele vem trazer uma mensagem da parte de Deus. Então, Jesus, como mensageiro de Deus, ele veio trazer a mensagem do Evangelho, ou seja, as boas novas de alegria, amém? Então, esse é o ministério e a característica de um anjo. Ele vem como mensageiro de Deus, e Jesus, ele veio nos trazer o Evangelho, a nova aliança, amém? Escrita no seu sangue. E Evangelho, o significado de Evangelho é boas novas de alegria. Então, essa é a mensagem que Jesus veio nos trazer como o anjo de Deus, amém? Verso 2 fala que tinha na mão, então, que o anjo tinha na mão, então, um livrinho aberto. Esse livro é o livro do Apocalipse. Um livro pequeno, porque tem apenas 22 capítulos, mas com grandes revelações para os últimos dias. O pé sobre a terra e sobre o mar fala de domínio universal, ou seja, Jesus, ele é um rei universal, o seu domínio é universal, atinge o mundo inteiro, amém? Atinge o céu, terra e mar. Então, o anjo então que pôs o pé sobre a terra e sobre o mar, ele fala de um reino universal, amém? E esse é o reinado de Jesus, então. Esse é o ministério e o domínio do Senhor Jesus, que domina, então, todo o universo, amém? Esse é o significado do anjo que colocou o pé sobre a terra e sobre o mar. Tem um significado universal, amém? Verso 3 fala, então, que o anjo clamou como leão, referência a Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5, verso 5, amém? Vamos ler lá a referência. Apocalipse 5, capítulo 5, verso 5, disse assim: E disse um dos anciãos: Não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Amém? Então, vimos que esse anjo, então, pelas características descritas, é o próprio Senhor Jesus, amém? A quem trouxe a revelação do livro do Apocalipse a João, na ilha de Patmos, amém? O verso 2 e 3, então, né, fala, o verso 3 fala, então, que o anjo clamou como leão, características atribuídas à pessoa do Senhor Jesus. Verso 4 fala da voz dos 7 trovões selada, amém? Então, 7 fala de perfeição e de plenitude. O número 7, então, nas Escrituras, ele fala da perfeição de Deus e da plenitude de Deus.
ali do verso 4 do capítulo 10 do livro de Apocalipse. A referência está em Salmos 29, 3 a 10. Vamos ler o que dizem Salmos. Amém. Sempre quando vamos estudar a Bíblia, temos muitas referências escritas nela mesma, amém? Livro, então, de Salmos, capítulo 29, de 3 a 10, diz assim: A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa e a voz do Senhor é cheia de majestade. Amém? Então, 7 fala o número 7, então, o versículo 4 fala da voz dos 7 trovões. Foi selada, então. E o 7, então, vimos que fala de perfeição e plenitude. E trovões fala do poder de Deus. Sempre os trovões estão ligados ao poder de Deus. Amém? E ao mesmo tempo que os trovões, então, eles falam, quando o apóstolo João ele ia escrever, então, que os 7 trovões tinham falado, então, o próprio Senhor Jesus diz, então, para João guardar segredo, então, sobre o que tinha falado os 7 trovões, amém? Então, aqui fala de um segredo que foi selado, mas que no dia da volta do Senhor Jesus, ele será revelado, amém? Versos 5 e 6 mostra a mesma expressão descrita em Daniel. Em Daniel, ele levantou a mão o homem. Em Daniel, ele levantou o homem a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. Amém? Então, a mesma versão descrita no livro de Daniel, amém? Está escrito aqui, descrito no livro do Apocalipse, capítulo 10, verso 4, então, amém? Versos 5 e 6. E jurou por aquele que vive para todos sempre. Amém? O verso 7, então, ele fala do segredo anunciado aos profetas. Porque o segredo é revelado aos que creem. Amém? Verso 7, então, ele fala de um segredo que foi anunciado aos profetas. Mas que segredo é esse? Então ele fala de um segredo, mas que ao mesmo tempo foi revelado aos profetas. Que segredo estaria falando então, que o anjo estaria falando? Que segredo é esse que era um segredo, mas então foi revelado aos profetas? Esses segredos nas escrituras são praticamente dois. São duas mensagens ocultas aos incrédulos e aos ímpios, aqueles que não creem nas escrituras e aqueles que não creem em Deus. Qual foi as maiores duas mensagens pregadas pelos profetas? Uma foi a vinda do Senhor Jesus, a salvação. Amém? O Filho de Deus. Quase todos os profetas, pequenos e maiores, anunciaram pelo menos um versículo sobre a vinda de Jesus. E todos os profetas
tanto pequenos como maiores, também anunciar o dia da ira de Deus, o dia do juízo de Deus, amém? Então é isso que está nos falando o verso 7, e quando então, veja ali versos 5 e 6, mostra a mesma expressão descrita em Daniel. E levantou o homem a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todos sempre, que no dia da voz do sétimo anjo então será anunciado o segredo de Deus. Amém? E qual segredo é esse? São dois: a vinda de Jesus como o Messias, aquele que é o Senhor, aquele que é o Salvador, e também o dia do juízo de Deus, o dia que Deus visitará a terra, então trazendo juízo, amém, sobre toda essa terra, amém. Esse foi o segredo anunciado pelos profetas, mas esse segredo ele é revelado apenas pela fé para os que creem, amém. Vamos ver então a referência sobre esse segredo em Mateus 11, 25 e 26. Livro do Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículos 25 e 26. Amém? Diz assim: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém? Então, esse é o segredo. Ele revela-se apenas pela fé. Amém? Por aqueles que creem no Senhor Jesus e por aqueles que creem em Deus. Ele é um segredo, mas que ele é oculto aos sábios e aos entendidos, mas aos pequenos, aos simples, aquelas pessoas que têm fé, então, esse segredo é revelado. Também está descrito em Isaías 6, verso 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 9. Amém? Verso 9, então, do capítulo 6, diz assim: e disse ele, vai e dize a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amém? Então, o profeta Isaías já tinha profetizado sobre esse segredo escondido, amém? Que as pessoas ouvem, mas não entendem, e vê, mas não vê, não compreende. Esse segredo é a fé que está oculto para os humildes, para os simples nas Escrituras, a fé em Jesus Cristo, o Senhor, amém? E também no livro de Amós, profeta Amós 3:7, está escrito assim: e Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, amém, é um segredo, mas está oculto, amém? Para descobrir esse segredo, temos que ter fé, então, amém? E sobre a ira de Deus, quase todos os profetas, grandes e pequenos, eles falaram sobre o dia da grande ira, o dia que o Senhor traria juízo sobre toda a terra. Podemos, então, achar lá em Malaquias 1, Malaquias capítulo 1,
Livro de Malaquias, capítulo 4, verso 1. Livro de Malaquias, capítulo 4, verso 1. E no verso 3, aí no capítulo 3 ali, ó, no título já podemos ver que a referência de anjo também é atribuída ao Senhor Jesus. Veja o que diz o capítulo 3 ali, a vinda do anjo, a vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo. Está falando de Jesus Cristo aqui, amém? E no capítulo 4 do livro de Malaquias, verso 1, então, diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará a todos, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis como os bezerros do cevador, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quase todos os profetas anunciaram o dia que Deus ia trazer juízo sobre toda essa terra. E esse juízo é global, é universal, amém? O dia da grande ira de Deus, amém? O dia de, então, Deus julgar os ímpios e os malfeitores, amém? Então tá aí. Tá aí, então, e há mais de 71 versículos que falam sobre a ira de Deus e sobre o juízo de Deus. Não vamos ler todos, mas eu posso citar aqui para vocês. Não vou citar todos os 70 versículos, mas posso citar alguns aqui. Deuteronômio 9, 8, Êxodo 15, 7, Êxodo 32, verso 10 e 11, Números 11, verso 1 e 2, Jó 4, verso 9, Isaías 13, verso 5, Jeremias 32, verso 29, Isaías 51, verso 20, Ezequiel 7, verso 8, Abacuque 3, verso 12, Daniel 8, verso 19, Romanos 2, verso 5. Então são mais de 71 versículos que falam sobre a ira de Deus e a fúria e o dia de julgamento do grande Deus, amém? Então, vimos aí que esse segredo ele foi anunciado pelos profetas, mas ele é descoberto e revelado somente pela fé. Amém. Verso 8, 9 e 10, então, do capítulo 10 do livro do Apocalipse, fala que João comeu o livrinho e ele era doce como mel na sua boca e amargo no seu ventre. Doce porque doce para os que creem, por causa das promessas. A palavra de Deus ela é doce para nós que cremos, porque ela nos livra desse juízo descrito pelos profetas. Amém? Então, para os que creem, esse livrinho, o Apocalipse, ele é doce. Amém? Mas amargo pelos juízos que Deus trairá aos perseguidores e aos perseguidores de todos os cristãos em todas as épocas, e ao sofrimento, porque ele é amargo, ao sofrimento que os cristãos passam pelas perseguições por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então, por isso que diz que o livrinho era doce pelas promessas e amargo, então, pelas grandes perseguições que os cristãos sofrem em todo o mundo pela sua fé em Jesus Cristo. Amém? O verso 11, então, do mesmo capítulo 10,
fala que João ia profetizar a muitos povos, nações e línguas. Isso aconteceu pelo livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro universal e foi anunciado ao mundo através de mais de 2000 anos. Então, veja o que diz ali o verso 11 do capítulo 10. E disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. Amém? Então, o verso 11 do capítulo 10 fala então sobre João profetizar para as muitas nações, povos e línguas. A Bíblia Sagrada foi traduzida em mais de 3.000 línguas. Essa previsão de Jesus se cumpriu ou não? Amém? Eu faço uma pergunta para os irmãos então. Essa profecia de Jesus, essa previsão de Jesus que João ia profetizar para muitas nações, povos e línguas, se cumpriu ou não? Então, a Bíblia foi traduzida em mais de 3.000 idiomas e vale a pena lembrar que o apóstolo João, o apóstolo do amor, foi o único que morreu de velho. Amém? Então, João, ele foi um apóstolo que ele sofreu por causa da palavra de Deus, por causa da sua fé, mas ele recebeu um ministério diferente. Ele recebeu um ministério de escrever o livro do Apocalipse, que trata da revelação do fim dos tempos, que era para a nossa época. E esse livro do Apocalipse, ele foi um livro universal, ele atingiu várias nações, povos e línguas, porque a Bíblia foi traduzida em mais de 3.000 idiomas, e a Bíblia hoje é o livro mais vendido do mundo. São vendidas 7 milhões de exemplares por ano. Amém? Então, a Bíblia hoje ele é o livro de maior tiragem, maior venda no mundo, porque são vendidos em média mais de 7 milhões de exemplares por ano da Bíblia Sagrada. Então eu lhe pergunto, essa profecia, essa previsão de Jesus que João ele ia profetizar para muitas nações, povos e línguas, se cumpriu ou não? O que o irmão acha? Amém? Então o livro do Apocalipse ele é pregado há mais de 2.000 anos, atingiu a mais de 3.000 línguas e todos os povos, amém, da terra praticamente já ouviram falar do livro do Apocalipse, amém? Então, esse livro que foi comido por João, claramente nos mostra que foi o livro do Apocalipse, amém? Porque ele disse da profecia que foi um livrinho aberto que ele recebeu, não foi um livro aberto, amém? E esse livro é aberto e não tem nada a ver com o livro selado, aquele que foi aberto por Jesus. Então esse livrinho que João recebeu da mão do anjo ali descrito no verso 8 do capítulo 10, diz assim, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre a terra e sobre o mar. Amém? Então esse é o livrinho que João recebeu no seu ministério. Amém? É o livro do Apocalipse. Pequeno por quê? Porque é um livrinho, porque são apenas 22 capítulos, mas de grandes revelações. Amém? E de grande alcance para o mundo inteiro. Amém? Então, nos dias de hoje. Porque foi traduzido em mais de 3.000 línguas e é vendido a mais de 7 milhões de cópias por ano da Bíblia Sagrada. Amém? Então,
encerramos aqui e concluímos então o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Espero então que você tenha entendido e tenha aprendido muita coisa então sobre esse capítulo 10 do livro do Apocalipse. E até um próximo vídeo, então, se Deus assim o quiser e o permitir. Em nome de Jesus. Amém.